vocês sabem quantas mulheres já foram eleitas aqui no Guanambi? Pode ser vereadora, deputada, prefeito, senador, presidente. Eu não sei não. Eu sei que lá em Mutanço era Cisalta, que era prefeita que já teve aqui em Guanambi. Agora de vereador, assim, eu não sei não. Durante a vida de eleitoras de vocês duas, vocês já votaram em alguma mulher? Não. Tenho 28 anos, sou natural de Tiradentes, Minas Gerais. Eu tenho 31 anos, sou natural de Guanambi, sou cantora com formação na Universidade em Sociologia. Tenho a dupla Jazz Mila e de 2017 a 2020 a gente se mantinha com essa atividade musical em Belo Horizonte, Minas Gerais. Quando eu estava me dedicando à música, veio o período da pandemia e infelizmente a gente teve que dar uma pausa. Ficamos sem trabalhar de março a junho de 2020 e em julho a gente teve a oportunidade de trabalhar em campanhas políticas. E aí nessas campanhas a gente trabalhou com a vereadora Lilia e ela nos presenteou com um livro que se chama Memórias e Representações Sociais das Mulheres Políticas de Guanambi. A ideia de trabalhar, como eu trabalho, minha expectativa, meu trabalho tem sido focado à gestão, no doutorado, eu pensei e percebi a lacuna que existia com relação à gestão das mulheres nas universidades públicas do estado da Bahia, certo? Daí é que veio essa minha inquietação, essa aproximação maior de gênero, de feminismo, que eu não tinha, não era minha praia, e hoje eu conheço pouco, mas conheço um pouco mais. E nos espaços, principalmente de poder, você não tem, as mulheres são pouco representadas, não é? E isso ocorre nas academias, nos centros de ciência, na política, nas grandes empresas, enfim. E não é um fenômeno unicamente brasileiro. A proposta, né, dos autores Josias, o Elton, Vilma e Aloísio, né, a proposta era não ficar só nesse livro, né? Isso foi o início de um trabalho acadêmico, né, que eles fizeram. Então, eles queriam falar sobre as questões de gênero e patriarcado, né, e a desigualdade da ocupação feminina nos cargos públicos, né, eletivos, e focou aqui o município de Guanambi. Porque, para nós que temos um pouco de entendimento do patriarcalismo, sabemos que são resquícios da sociedade patriarcal, sabe? E a gente percebeu que não podia passar em branco sem falar das poucas mulheres, mas importantes mulheres, que passaram pela política de Guanambi nesses 100 anos de emancipação política, né? Eu tive o prazer de acompanhar algumas fases da elaboração dessa obra, tive a honra de prefaciá-la e mais ainda, respondendo até um pouco a sua pergunta, eu tenho a felicidade e o grande orgulho de compartilhar minha existência com uma dessas protagonistas, que é Cisalta Donato, minha mãe. Receber da Câmara de Vereadores de Guanambi uma homenagem do centenário de Guanambi, onde se homenageia as mulheres que fizeram parte dessa cidade, a parte da gestão política, e ser uma dessas mulheres, para mim, é muito gratificante. Eu só quero agradecer a Guanambi, agradecer a todas as pessoas, agradecer aos autores desse livro e dizer com muito orgulho, faço parte dessa cidade, faço parte dos 100 anos de Guanambi. Então eu pensei em utilizar o audiovisual como um instrumento de alcançar mais pessoas, né? Contando a história política dessas mulheres. Inicialmente, a gente ia fazer um documentário totalmente baseado no livro, né? Mas depois que a gente, ao longo das pesquisas, né, para fazer o documentário, pesquisar mais sobre a questão da mulher na política, a gente viu que a gente precisava ir um pouco mais a fundo. Não só homenagear as mulheres que fazem parte da história política de Guanambi, mas também contar a história, as dificuldades que elas passaram e mostrar também outras mulheres que viveram em torno dessa política, porque a política não é só a eleição, né? A política é algo que vai
para além de tudo, é uma ferramenta transformadora da sociedade. Eu me chamo Gildete Brito Nascimento, casada, tenho 6 filhos, 9 netos, sou filha de Guanambi, nasci na fazenda Caiçara e me criei, casei e criei meus filhos todos aqui. Meu pai é João Brito Silva e minha mãe Ana Joaquina Pereira. Sou professora aposentada já há 22 anos. Trabalho hoje como juíza de paz. Fui eleita juíza de paz. E a primeira mulher catequista em Guanambi, até hoje sou catequista. A primeira mulher candidata a prefeita. A entrar na política não, porque antes de mim tiveram outras mulheres. Por exemplo, Dona Enedina, a professora Enedina, ela foi candidata a vereadora, não foi eleita, mas uma mulher de batalha, de política mesmo. Minha família são políticos tradicionais aqui no município de Guanambi. E começou pelo meu tio-avô, Dr. Benjamin Vieira Costa, que foi até prefeito aqui em Guanambi. E o irmão, que é meu avô, Eujácio Vieira Costa, farmacêutico, ele também ingressou na política como vereador. E após veio meu pai. Meu pai foi vereador por vários mandatos, representando Mutanza e Guanambi, né? Porque Mutanza é distrito de Guanambi. E aí chegou uma idade que ele falou, agora é sua vez. Passei a minha vida estudando e estudo até hoje, porque quem é advogado não para de estudar, né? Porque todo dia tem uma coisa nova, uma lei nova, uma mudança nova. E sempre fui proativa mesmo, de lutar pelas comunidades, participei de grupo de jovens na adolescência, de grêmio estudantil, nos colégios, e sempre nessa luta. Eponina é uma pessoa que nasceu e criou em Guanambi. Sou filha de Verônica e de Geso Gomes. Eu tive uma formação de minha mãe, que era uma mulher muito ativa, trabalhadeira e muito séria. E ela tinha um propósito de ajudar as pessoas. E eu criei vendo aquilo. E aquilo me incentivou a fazer o mesmo. Graças a Deus fui fazendo isso há muito tempo. E aí me ingressei na política a convite, né, de amigos aqui de Guanambi. Achei que fosse uma maneira mais fácil de estar ao lado do povo, ao lado da comunidade, para poder fazer o melhor, né, dar uma contribuição mais segura àquelas pessoas que precisam, né, que realmente precisam da gente. Minha família, meu pai, meu avô, sempre gostaram de política. Foi naquela época, o pai do meu avô era da UDN. E a gente era até contra ele, sabe? Porque a gente não queria, meu pai não gostava desse partido que meu avô seguia, né? Enfim, por aí começou. A gente a gostar de política, apesar de ser um lugar assim pequeno, um distrito, naquela época muito atrasado e tudo, mas a gente já gostava minha família já gostava da política. E aí veio Binha Teixeira, que também namorava minha irmã e gostava da política. E aí enfrentamos a política, começamos a gostar, que já vinha de berço, né? E estamos até hoje aí na política. Olha, eu venho de uma família política. Na casa do meu pai sempre teve reuniões políticas e sempre a gente via aquela movimentação. E eu participei desde pequenininha, era dos comícios, que naquela época era uma coisa assim, era a festa da cidade, a movimentação, e sempre me interessei por isso. Sempre tive muito presente. Às vezes as pessoas brincavam e diziam assim, essa tem futuro na política. Mas eu acabei me casando muito cedo, né? Eu casei com 18 anos, fui mãe muito cedo
E aí eu acho que teve um passo da minha vida, uma época da minha vida aí, que eu fiquei um pouco distante. Conheci meu atual esposo, doutor Evaldo Boa Sorte, num cursinho de pré-vestibular. Tá? Então, nesse cursinho, começamos o nosso namoro. Depois de 6 anos de namoro noivado, nos casamos. Ele era médico oficial do Exército, servia no Exército. E aí depois recebeu o convite para vir a Guanambi, porque ele é filho dessa terra, né? A família toda. Então, vim para Guanambi para assumir o desafio da secretaria que precisava ser implantada, a Secretaria de Saúde do município. Eu cresci dentro de um clima político, da boa política. Minha casa sempre teve todas as portas abertas, inclusive era famosa por isso, ninguém fechava portas nem janelas, ela acordava de manhã e já abria a porta, como a dizer, eu estou aqui para servir. Eu digo que ela é uma mulher política, ela é política por natureza e eleita por consequência. Eu realmente nasci na zona rural, numa fazenda chamada Miguel. Mudei para... a gente vinha para a escola nos primeiros anos de pé, que eram 12 quilômetros, e vinha de manhã e voltava todos os dias, ainda com 7 anos de idade. Aí, com essa dificuldade, era eu e minha irmã mais velha, meus pais resolveram mudar para a sede do distrito. Eu vim de uma família que toda a vida teve muito amor pelo trabalho público. O meu avô, Antônio José Teixeira, o pai de Binha Teixeira, que era uma liderança política na região de Igaporã, Caetité, e terminou vindo também para Guanambi, quando tive a sorte de acompanhar a trajetória política do meu tio Binha Teixeira, do meu pai Josino Teixeira como liderança política, do grande amigo e que mora, mesmo hoje, tendo ido embora desta terra, o nosso querido Prisco Viana. Então, a minha trajetória veio e a minha paixão cada dia aumentou mais diante destas pessoas que sempre eu tive o convívio e a honra de ser da família e de apreciar tanto as boas maneiras políticas de todos eles. Guanambi está no meu coração. Cheguei aqui em Guanambi, sou de Pindaí, nasci em Pindaí. E cheguei aqui em Guanambi com os 10 anos de idade. Vim estudar na minha cidade. Naquela época ainda não tinha o Fundamental 2. Ainda não tinha essa extensão que tem hoje da escola, então fazia necessário que as famílias saíssem, né, para poder procurar lugares onde se tivesse condição mais de estudo. Então foi assim que eu vim aqui para Guanambi. Minha mãe é agricultora, né, de zona rural, Elza Souza Cotrim Paz. Meu pai também é agricultor, depois de um certo período de trabalho rural, ele se tornou comerciante. Né? Um dos primeiros comerciantes de Morrinhos é Levindo Pereira Paz. Eu, por formação, sou enfermeira, né? Casei, tive um filho com 16 anos, né? Então fui mãe aos 16. Né? Hoje meu filho Davi tem 22 anos de idade. Eu saí candidata pela primeira vez a prefeita de Guanambi. Foi na época concorrendo contra a Dona Cisalta. Dona Cisalta, que nós éramos duas candidatas do governo. E eu acabei renunciando a pedido do então senador Antônio Carlos Magalhães, dando apoio à Dona Cisalta. Mas naquela época isso para mim foi muito assim, foi feito de forma muito brusca. Então foi muito, como que eu posso dizer? Foi muito forte e eu tive todos os motivos para, a partir dali, desistir da vida política. Porque você sabe quando você está num sonho, você está lutando, você está acreditando e você é obrigada a desistir. Então, eu acho que ali mostrou a minha persistência. Porque eu continuei na luta, 2 anos depois saí candidata a deputada estadual, perdi as eleições, fui primeira suplente, tive 16 mil votos, não assumi e continuei lutando, continuei trabalhando. Eu estive vereadora por 4 anos. Depois,
Antes disso, eu já trabalhei na política, né? Eu tenho tenho uns 50 e tantos anos na política. E é uma coisa que eu gosto. Aprendi a fazer política com o meu ex-cunhado, o saudoso Binha Teixeira, que foi prefeito aqui 2 vezes. E comecei a política lá na minha terra natal, distrito de Caetité, Pajeú do Vento. E depois mudamos aqui para Guanambi, a gente veio estudar e tal, e aqui, depois de muito tempo, fui trabalhar no governo de Nilo Coelho, trabalhei também no governo de Binha Teixeira, ocupei um cargo de chefe de gabinete, e por aí foi outros cargos na política, né? E aí, em 92, eu me candidatei pela primeira vez, fui eleita. E aí, hoje eu estou com 8 mandatos, né? Estou entrando aí para 30 e tantos anos de política. Não é fácil, não é fácil. 4 anos depois veio a minha segunda eleição, que foi a eleição que eu tive 25 mil votos. Perdi novamente. Primeira suplência e continuei trabalhando. Quando eu entrei na política, faltava somente 3 meses para as eleições. Eu entrei mesmo porque eu gosto e para criar o Partido dos Trabalhadores aqui em Guanambi. E eu tive muito começo político, porque eu já com 13 anos subia nas carrocerias de caminhão, fazia campanha de Zé Humberto, fazia jingle, eu mesmo fazia jingle, colocava música e até hoje o povo canta. Isso era gostoso e eu tinha muita influência com as pessoas, com os amigos, com o meu trabalho social. A gente fazia muita coisa. Se era uma festa de igreja, eu estava ali ajudando as festeiras, fazendo leilão. Eu participava de tudo. Minha vida era uma vida política sem ser partidária. A minha experiência como mulher na política foi assim influenciada pela igreja. Porque lá nos anos mais ou menos 1983, eu era bastante simpatizante com o Partido dos Trabalhadores. E a igreja influenciou muito isso porque trabalhava e ainda trabalha com o que é o social, com o povo, a situação do povo. E naquele tempo, eu como catequista, eles acharam que eu deveria entrar na política. Comecei ainda antes de casar, tive ainda uma passagem muito forte pelos grupos de jovens da Igreja Católica, que essa foi toda a minha base política, né? Foi lá que eu aprendi a questão do bem comum. Inclusive, nesse grupo que eu fiz parte na adolescência como jovem, tem a vereadora Lilia também, que foi integrante desse grupo, que dali nós nascemos esse incentivo, essa coisa de querer lutar pelas comunidades e fazer o melhor para as pessoas, né? Cuidar de gente, que a gente fez isso. Fundei, junto com o padre Antônio, com o padre Lívio, o projeto Tempero Verde, onde fiquei lá por uns 17 anos, atendi adolescentes para profissionalizar, e adolescentes vulneráveis, todas com um certo nível de vulnerabilidade muito grande. E aí eu falei, eu vou candidatar a vereadora, porque só com um mandato, talvez a gente tenha a força necessária e suficiente para ajudar essas comunidades a superar essas dificuldades que eles têm aqui, principalmente na educação. Tinha vários grupos escolares, todos fechados. Eu trabalhei no PSF coordenando a equipe durante 6 anos e, através do meu trabalho prestado com a comunidade, recebi o convite para poder sair, candidatar a vereadora em 2016. E tive uma votação bem expressiva por tão pouco período de campanha. E não desisti, né, porque diante de tanta dificuldade, principalmente por ser mulher e disputar um meio uma representação tão grande masculina, né? Então dei continuidade, não desisti. 36 mil votos. Você sabe da minha história, perdi novamente. Terceira vez consecutivas. Quando você fala terceira vez consecutiva, você fala 12 anos, né? 12 anos você ali com 2
de prefeito, que a prefeita foi 2 anos antes, então é 14 anos você ali lutando para chegar. Na minha 4ª eleição de deputada, eu já estava com alguns prefeitos da região me apoiando, alguns vereadores. De Guanambi não, de Guanambi, os políticos de Guanambi nunca me apoiaram, não me apoiavam naquela época. Mas o povo sempre estava ao meu lado, sempre muito firme e tudo. E ganhei a eleição. Depois de 14 anos, eu consegui a minha primeira vitória. Para minha alegria, eu fui reeleita com 45 mil votos. Eu fui reeleita com 62 mil votos. Então, valeu a pena. Ficaram assim achando que, né? Porque mulher na política era estranho. Em 88, nós somos candidatas, parece que, eu não me lembro quantas mulheres, parece que foi eu, Dona Dete, Dona Adélia, Dona Cisalta, Lete, que foi eleita também. Aí candidatei em 1988, aí fiquei de 89 a 92. Esse mandato foi o ingresso das mulheres na Câmara. Porque eu tinha uma colega, a Marta Janete, né, que era vereadora, depois ela não foi mais, e aí é como se os alunos entendessem que o colégio precisava de uma representação na Câmara de Vereadores. Aí me convida, lembro bem, foi Carlão, foi Dielson, foram o Gilson Medina, esses alunos assim que eram mais ativos, que mexiam mais com o Grêmio, então queriam ter essa representação e me fizeram um convite. Então foi aí que nasceu o pontapé inicial da minha campanha. Não foi um processo muito fácil, porque naquela época era mais masculina a Câmara, tinham poucas mulheres. E para a felicidade nossa, né, nós saímos 4 mulheres eleitas. Fui presidente, né, fui secretária-geral do PSD, que é o partido, que é o meu partido hoje. Nós somos liderados pelo senador Otto Alencar. Sou presidente do PSD Mulher do Estado da Bahia, onde a gente tem na Assembleia Legislativa uma luta muito grande em todos os setores, também na defesa da mulher. Eu já estou na minha 3ª eleição de deputada, né? Eu fui reeleita agora com quase 77 mil votos, 76 mil e poucos votos, e hoje eu sou a mulher mais votada do estado da Bahia. Durante esse período de 2016, eu tive também frente a, indiretamente ligada à política, também realizando alguns trabalhos na comunidade. E, infelizmente, nesse período eu tive que interromper por conta de... fui acometida por uma leucemia. Então, eu fiz um tratamento intensivo durante um período bem longo. Então, graças a Deus, eu tive uma resposta positiva, muito boa, né? A gente sabe que o paciente oncológico é um dia de cada vez, então eu venci, estou vencendo. E isso foi muito motivador e para eu poder buscar muito mais, um incentivo muito maior, né? Porque quando você tem uma segunda oportunidade, você abraça tudo com unhas mesmo, agarra a oportunidade que tem. Então, e com isso, tive um resultado positivo nas eleições de 2020. Hoje eu sou a 10ª mulher representante, né? Hoje eu faço parte da mesa diretora da Assembleia Legislativa, eu sou 2ª vice-presidente. Eu sou presidente da UNALE. A UNALE é a União Nacional das Assembleias Legislativas e Legisladores do Brasil. Nós somos 1.059 deputados estaduais. Nós somos 27 casas legislativas e eu represento esse conjunto. Eu fui a única brasileira que discursou no BRICS, na China. Nós estávamos em Pequim e eu fui a única na reunião do BRICS, né, que é o grupo Brasil, Rússia, Índia, África do Sul e a China. E eu fui a única brasileira que falei, e tive a oportunidade ali de falar de mulher, de falar do meu Brasil e de falar de Guanambi, falar da Bahia. Embora a gente veja as apresentações de mulheres fortes que marcaram aí a história da política de Guanambi, da região, do estado, digo até nacional, a gente percebe também que todas elas tiveram uma dificuldade em entrar na política e também se manter
como mulheres dentro da política. Aí nós tivemos a oportunidade de ver a primeira mulher prefeita em Guanambi, que foi Dona Cisalta, né? Até hoje a cadeira do executivo só foi ocupada por uma mulher, né? Nós já temos mais de 100 anos, né? Guanambi vai para 102 anos de existência e apenas uma mulher conseguiu chegar a ocupar uma cadeira, né, no executivo. A mulher até hoje na política você vê aí que é uma pendenga. Ainda existe muito machismo e o pior, nós mulheres não acreditamos em nós, mulheres. Nós votamos em homens, porque o homem é que sabe, o homem é que pode, nada. Nós também podemos, nós sabemos fazer tudo isso. Para a gente entrar na política é muito difícil. Predomina muito o homem, a classe masculina e até o modo que nos olham, o modo que nos atendem, sempre é mais difícil para a gente. E você enfrentar tudo isso com filhos, com casa, sendo mãe, sendo dona de casa, sendo esposa, é mais difícil, é muito mais difícil do que para os homens. É o retrato de todo o cenário político, né? Não só no município. Empiricamente a gente vê que a mulher, ela mesma não valoriza a outra mulher, ela não confia na outra mulher. Eu acho que a gente tem que continuar fazendo a conscientização das mulheres, que não só pelo fato de participar ativamente, de disputar o pleito político, para que ocupe uma cadeira no Legislativo, no Executivo, no Judiciário, onde quer que seja, mas que nós temos que conscientizar que, quando se trata de eleição, a estatística diz que nós somos a maioria da população brasileira. Então, Guanambi não é diferente, nós devemos ser a maioria da população feminina. E eu sempre costumo dizer às mulheres, nós não nos valorizamos para que tenhamos maior número de pessoas nos mandatos para o exercício da política, porque nós não nos conscientizamos que o voto nosso tem esse valor de escolha. Se nós tivéssemos o apoio das mulheres, nós teríamos mais representantes e teríamos mais destaque. E eu acredito que mais mulheres, melhor política. Você precisa ser mulher para você estar ali defendendo a mulher. Você chega na Assembleia Legislativa para políticas públicas, certo? Políticas públicas em relação à mulher, nada como uma mulher está lutando ali porque conhece o dia a dia. Então, se a gente precisa ter representante, a gente precisa ser representada. Então, a gente precisa também fazer parte disso. Porque entenda que para nós homens é confortável o espaço que a maioria de nós ocupamos. E que provavelmente, se o legislativo continue dominado por homens, normalmente não haverá direitos ou garantias para as mulheres. Por exemplo, podemos tomar aí a Lei Maria da Penha como um caso. Nós temos no Brasil um número absurdo de casos ainda hoje de violência contra a mulher. Esse número era ainda maior no passado, apenas menos notificado do que hoje, porque essa não era uma questão que fosse colocada no debate público. Quando a gente tem lideranças femininas correndo, disputando esse espaço e dizendo que essa é uma questão importante de mobilização, fez com que houvessem leis de proteção aos direitos das mulheres. Um dos grandes exemplos, a Lei Maria da Penha. Então, não teria uma política de enfrentamento ou de combate à violência contra as mulheres hoje se não existisse mulheres representantes. Ou não só na representação política institucional, em espaços como esse da Câmara de Vereadores, da Assembleia Legislativa ou da Câmara dos Deputados, ou em outros espaços do Poder Executivo, mas também se não houvessem mulheres militantes pela causa de direitos das mulheres. Então, essa é uma pauta extremamente importante que as mulheres precisam levar para esses espaços. As mulheres, elas não entenderam ainda que é necessário que tenha mulher nesses espaços, principalmente no legislativo, para que os direitos das mulheres eles sejam realmente garantidos. Então é difícil você ver um homem brigar por uma causa feminina. É difícil. Isso aí é visível hoje, então, como que as mulheres não se interessam em colocar mulheres no poder, né? Porque a gente sabe que a gente tem uma minoria
uma minoria no parlamento, uma minoria na Assembleia Legislativa, uma minoria na Câmara de Vereadores em Guanambi. Mas a gente vê esse desânimo, todo esse preconceito de que as mulheres não é o lugar de mulher na política. Você vê que nós aqui somos 15, né? Tem 3 mulheres, são 12 homens. Né? Eu tive aqui 3 mandatos, a única mulher na Câmara. Eu fiquei aqui 3 mandatos, 12 anos, só tinha Eponina de vereadora aqui. Nós estamos ainda muito no começo dessa luta. Num país como o nosso, por exemplo, a desigualdade no campo parlamentar entre homens e mulheres é imensa. O Brasil é um país que está atrás de países de tradição misógina e machista, muito maior que a nossa, talvez. Só para a gente ter um padrão de comparação, o Brasil tem um padrão de representação de proporção de mulheres semelhantes aos países árabes, especialmente aos países de religião muçulmana, que são extremamente conservadores, são extremamente tradicionais, e comparado a países assim extremamente desiguais na relação entre homens e mulheres, com países em que mulheres, por exemplo, não podem dirigir, não podem tomar decisões sem a permissão do marido. Então, a gente tem um padrão onde a representação das mulheres no Brasil ainda é muito aquém daquilo que deveria ser. Se a gente tem uma maioria da população que é de mulheres, a maioria da representação política também, se a gente pensasse numa ideia de proporcionalidade, deveria ser de mulheres. Então, esse é ainda um grande desafio, pensando aí nessa representação mais descritiva, de que a quantidade de mulheres existentes na sociedade deveria também ter a sua proporção de representação dentro do legislativo, no executivo e em outras esferas de poder. A gente vê aí em pesquisas, não sei se esses números são exatos, mas as últimas vezes que eu vi, apenas 24% dos espaços políticos no mundo são ocupados pelas mulheres. E no Brasil, essa média é ainda menor, só 15%. Dá para a gente ver aqui por Guanambi mesmo, não precisa ir muito longe. Em 100 anos de história, Guanambi teve apenas 9 mulheres ocupando cargos eletivos. Hoje eu sou mais uma, aumentou, então isso é um ponto positivo. A gente percebe que ainda é muito lento esse passo, né? Mas aumentou mais uma. Você vê, na Assembleia Legislativa da Bahia, nós somos 63 deputados no total. Desse total, nós somos 8 mulheres. É muito pouco. Isso é um ponto. E a gente sabe que isso é um resquício dessa sociedade, né, pautada no machismo, no patriarcalismo, e que deixou essa herança. Quantas mulheres na Câmara de Vereadores em Guanambi foram presidentes? Porque quantas mulheres foram presidentes na Câmara de Deputados? Quantas mulheres foram presidentes no Senado? Uma mulher foi presidente, sofreu um golpe. Uma mulher presidente do Brasil. Até hoje, os próprios juristas dizem isso. Tanto é que ela tem os direitos políticos. É muito contraditório. Se ela tem um direito político, significa que ela não cometeu crime. Se ela não cometeu o crime e foi retirada à força, ela sofreu um golpe. Essa casa aqui, nunca houve uma mulher presidente dessa casa. Eu estou com 28 anos, né? Vou começar agora mais 4 anos, vai para 32. Nunca consegui ser presidente dessa casa. Já fui vice-presidente várias vezes, já fui primeira secretária, já fui segunda secretária várias vezes, mas presidente eu não consegui ainda ser nessa casa. E aí, isso aí está estampado para qualquer pessoa que existe a desigualdade, né? Porque poderia ser uma mulher presidente aqui pelo menos uma vez, né, na Câmara. E não, e homem aqui, nós tivemos um colega aqui que foi presidente 5 vezes ou 4 vezes. Então, é isso aí que eu digo, a desigualdade. É interessante que, não só em Guanambi, mas todo o contexto brasileiro, especialmente nos municípios menores, no contexto dos municípios principalmente, a gente tem aí que
As mulheres que ascendem ao poder político são normalmente vindas de famílias tradicionais ou são como apadrinhadas por outras lideranças políticas. Isso faz com que, não é só o caso das mulheres, mas também porque outras lideranças, se a gente pega lideranças pobres, elas só conseguem ascender ao poder via esse processo de apadrinhamento, via esse processo de apoio. E, além disso, a gente tem uma tradição no Brasil que é que as campanhas custam muito caro. Então, assim, você tem que, dificilmente, pessoas das classes mais pobres, das classes mais periféricas, que estão subrepresentadas, elas consigam eleger alguém que seja realmente seu representante em relação a essas causas, em relação à sua realidade social e política ali de exclusão. Foi uma luta terrível. 3 barreiras. Primeiro, mulher. Todos nós sabemos que, infelizmente, nós mulheres, e é preciso quebrar isso. Já melhorou, mas precisa mais ainda. Então, como mulher, já é um preconceito negra e pobre. Isso faz com que a gente tenha, normalmente, mulheres ricas, mulheres brancas, mulheres de famílias tradicionais, ocupando esses espaços de representação. E se essas mulheres ocupam esses espaços, dificilmente, não é impossível, mas dificilmente, elas conseguirão representar aquelas mulheres negras, periféricas, que têm, na verdade, um conjunto de problemas muito maiores ali. No sentido da dificuldade de conseguir um emprego, no sentido da dificuldade de criar seus filhos ou de lidar com os problemas cotidianos dela, que muitas vezes essa representação política mais elitista, digamos assim, consegue alcançar essas demandas dessas mulheres. Qual é o papel da representação política? É exatamente atender toda a população. Mas se nós temos que apenas uma parcela da população é representada, a gente tem então que uma grande parcela fica subrepresentada ou fica sem representação efetiva, sem representação substancial mesmo, no sentido de que elas consigam ter suas demandas atendidas. Então, isso é uma cinzânia, que vai, assim, a cinzânia, ela vai comendo por baixo, aí quando, igual o fogo, vai por ali assim e vai saindo a fumaça. Quando ele chega lá em cima, já está tudo queimado, embaixo. Então, precisa trabalhar isso na mulher, principalmente a mulher negra. A mulher negra tem os mesmos direitos. Minha pele é escura, a sua é clara, mas nós somos, perante Deus, somos iguais. Eu não sei se vocês se lembram daquela frase da vice-presidenta dos Estados Unidos, que ela disse que para ela estar ali, que era um grande momento, que era para mostrar para tantas meninas e tantas mulheres que existem possibilidades para todos e para todas, principalmente nesse momento, enquanto mulher, para as mulheres. Embora eu seja a primeira mulher, eu não serei a última. Porque toda menininha nos assistindo hoje vê que este é um país de possibilidades. E para as crianças de nosso país, independentemente de gênero, nosso país envia uma mensagem clara. Sonhe com ambição, lidere com convicção e veja-se de uma forma que outras pessoas não podem ver só porque nunca viram antes. É extremamente importante a gente perceber, trabalhando aqui para o caso de Guanambi, que só uma mulher chegou à condição de prefeita e poucas chegam ao cargo de vereadora. Isso tem vários aspectos, desde aquele ponto mais básico de que a ideia de que a mulher é para o espaço privado, o homem é para ocupar o espaço público. Há mais de 5.000 anos que a Rocha disse que ela discute a questão do patriarcalismo. Ela diz que data mais ou menos 5.000 anos a questão do patriarcalismo, quando
os homens descobrem na domesticação dos animais, porque antes as mulheres eram a divindade, não é? Eles sabiam por causa da fertilidade e tal. Mas eles descobrem, observando nos seus pastorios, que havia uma participação dos machos na fecundação dos fetos, das ovelhas. Então, que não eram só as mulheres tão divinas assim. Então, eles passam, a partir desse momento, dizer, pera lá. E aí começa a impor sobre as mulheres algumas tarefas e alguns lugares dela. Por exemplo, o lugar doméstico da mulher, o lugar público do homem. Entendeu? Essa é a raiz de todo o processo patriarcal. E eles dominam e gostam disso. Um segundo ponto é que muitas vezes existem muitas resistências em relação à mulher ocupar esses espaços. Ou seja, existe muito preconceito. Então, eu me lembro ainda quando eu estava fazendo uma pesquisa no período do governo Dilma, e eu perguntei a alguma pessoa como ele avaliava o governo. E esse senhor me respondeu o seguinte: não, eu avalio ruim. Falei, por quê? Porque aquilo não é lugar para mulher. E isso está presente, isso assim, é muito firme, ainda que as pessoas não declarem isso, de maneira inconsciente elas expressam isso o tempo todo. Seja, em não querer votar em mulheres, ou em não querer aceitar que as mulheres possam ocupar um cargo superior ao que ocupado por homens, ou um cargo ou um espaço considerado como espaço dos homens. Porque o nosso país é construído herdando aí uma cultura eurocêntrica que é patriarcado, é do homem hétero, branco e machista. E lugar da mulher é esquentando a barriga no fogão, esfriando na pia e servindo a este homem. Durante os comícios, porque é o que mais falava que lugar de mulher é no fogão, é na cozinha, é no fogão. Eles falavam isso no palanque quando eu fui candidata, filha, falava isso direto, eu nem ouvi. Se a gente vê as profissões ou os espaços de grande visibilidade ou de poder de decisão, normalmente eles são delegados aos homens e as mulheres ficam no espaço da casa, no espaço do privado. Tanto é que muitas vezes, muitos de nós homens nos sentimos constrangidos a ter que falar, não, vou fazer uma tarefa doméstica ou do cuidado dos filhos ou de atribuições que muitas vezes são vistas como femininas. Enquanto outras atribuições de maior visibilidade, de maior poder dentro do espaço público, elas são vistas como funções masculinas. Esse é o primeiro entrave que a gente precisa quebrar. A gente precisa dessexualizar o trabalho. Porque a mulher, hoje, ela está indo para o mercado de trabalho, 48% das mulheres estão ocupando o mercado de trabalho. Nem por isso ela se tornou próxima ao homem. Mesmo ela provando a competência, mesmo ela provando que ela pode ocupar da construção civil à engenharia mecânica. Por formação, eu optei pelo curso de engenharia civil e na minha turma nós tínhamos apenas, dos 200 alunos, tínhamos apenas 8 mulheres, certo? Então, a engenharia ainda não era como é hoje, né? Hoje nós temos praticamente 50% da participação feminina nos cursos de engenharia, mas no passado não foi assim. Mesmo a gente vendo agora que 70% das cientistas do Butantan são mulheres, mesmo elas aparecendo na mídia nacional, decodificando o DNA, fazendo vacina, fazendo os estudos na NASA, ela aproximou do homem. Porque mesmo ela ocupando esses espaços, ela é mulher. Porque a mulher, ela tornou-se independente, mas eu acredito que trouxe mais trabalho. Mas isso que a gente queria, né? É participar, né, do social, participar da vida lá fora, que a gente não participava. As mulheres, existe muito preconceito em cima das mulheres, a falta de capacidade, acham, né, que a mulher não tem capacidade, que a mulher tem que fazer o serviço doméstico, que a mulher tem que estar dentro de casa, que a mulher tem que viver só a maternidade. Quer dizer, a mulher pode isso tudo e não podia entrar na política. O descaso, o desrespeito, a violência, a falta de segurança, a falta de cuidado, a falta de inteligência na produção da política tem muito a ver
com a ausência de mulheres na política, porque as mulheres sabem cuidar, as mulheres sabem fazer, as mulheres são ótimas gerentes, administradoras, isso faz parte, e excelentes cuidadoras, e são pessoas muito preocupadas. Isso eu digo não por uma questão de natureza das mulheres, mas por uma questão da cultura feminina, do modo e dos valores com os quais as mulheres são cultivadas, formadas por elas mesmas, inclusive, né? Eu fui criada por uma família que me deu oportunidade para ser homem na hora de ser homem, fêmea na hora de ser fêmea e amar na hora de amar. E nós temos uma coisa que é fundamental. A essência feminina, ela mede, pesa, calcula. Admiro as mulheres que estão aí na política, porque a mulher era discriminada, era o homem quem mandava. Hoje é como diz, o lugar de mulher... É onde ela quiser, inclusive na política. E é a pura verdade, a pura verdade. Tem muitas mulheres aí, competentes, que poderiam estar na política, mas, infelizmente, são impedidas pelo marido. Mas a simbologia de uma mulher estar aqui, ela é grandiosa, porque outras mulheres podem ver a possibilidade que aquele espaço pode ser dela. Isso é muito importante nessa desconstrução do machismo, porque parece que tem lugares que não nos pertencem, que não é feito para nós. E isso, ele foi feito, esse entrave, esse questionamento sobre essa distribuição de papéis masculinos e papéis femininos, ele foi primeiro feito numa primeira onda do movimento feminista. Quando fala feminismo, parece que é mulher contra homem. A gente não está disputando isso. Muita gente não gosta dessa palavra, muitas pessoas, quando ouvem essa palavra, ficam assustadas. Muitas pessoas não querem assumir essa palavra, muitas vezes, inclusive, fazendo parte de lutas importantes para as mulheres, mas não gostam de se dizer feministas, né? Então, vou tentar levantar uma hipótese aqui para vocês verem se faz sentido o que eu vou dizer. A palavra feminismo surgiu no século XIX. Embora a luta das mulheres seja muito antiga, a luta das mulheres, a construção da consciência das mulheres é muito antiga, mas a palavra feminismo, segundo consta, surgiu apenas no século XIX, quando um escritor chamado Alexandre Dumas Filho fez uso dessa palavra para definir de maneira pejorativa aqueles homens que defendiam os direitos das mulheres no século XIX, porque sempre houve também, embora haja muitos homens que são imorais e antiéticos em relação às mulheres, muitos homens também defenderam os direitos das mulheres ao longo da história. E no século XIX havia esses homens que defendiam e que eram, então, taxados, e a gente pode até dizer xingados de feministas. Então, essa palavra surge aí, nesse contexto, já marcada por uma característica negativa. Varela, que é uma autora espanhola, se não me engano, que eu cito, ela fala que o feminismo é um movimento político mundial, não é? Por causas nacionais e internacionais, sobretudo não só para a mulher, mas para aqueles que estão à margem das oportunidades e dos direitos sociais. As mulheres começam a usar essa palavra, que primeiro tinha sido aplicada aos homens, elas começam a usar, ou seja, elas produzem uma ressignificação da palavra na virada do século XIX para o século XX, quando surgem pelo mundo afora os movimentos sufragistas, que são aquelas mulheres que querem participar das eleições, querem participar, portanto, dos processos democráticos e desejam poder votar. Normalmente quem votava eram homens, brancos, donos de propriedades. Isso a gente está falando principalmente do contexto do Reino Unido, do contexto da Grã-Bretanha. E aí surge, principalmente em Londres, ali, algumas mulheres que elas tentam e querem, na verdade, exercer esse direito do voto. Depois a gente tem isso também, especialmente em países como a França, a gente tem isso nos Estados Unidos. E só a partir de 1930 é que a gente vai ter as mulheres com direito ao voto no Brasil, mais especificamente a partir de 1932. Também aí com uma luta de organização das mulheres pelo direito ao voto, pelo direito a
expressar a sua opinião política pelo direito a votar. Embora isso se concretiza no século XX com mais força, não é? A questão da sufragista, a questão da busca política, do direito ao voto, do direito de ser eleita, de ser votada, nos movimentos sociais de mulheres da questão política e econômica. O primeiro momento luta por uma igualdade, não é? De direitos. Num segundo momento, elas lutam pela diferença, marcar a diferença como algo positivo. Quer dizer, eu sou mulher, sou diferente. E justamente sou diferente qualitativamente bem diferente. Não é? Então, é o segundo momento da onda, não é? Por volta do meado do século XX, o que estende em outros lugares do mundo. Mas aí vem uma terceira onda para mostrar que não basta lutar num movimento de mulheres. Há de se falar também da diferença entre as próprias mulheres, que não se pode falar, como você viu, e a gente tem dito, que as mulheres bem-nascidas em famílias de renda per capita superior, famílias ricas e tal, e brancas, não é? Têm as mesmas oportunidades que outras negras de uma favela ou camponesa, do Nordeste e outros lugares. Aí vem a questão da terceira onda marcar a discussão sobre gênero, classe, não é? Etnia, raça, etnia. Então, gênero, classe e etnia. Então, vem discutir essas questões. E a quarta onda vem discutir os outros recortes de gênero, não é? Que também fazem parte desse, como fala Paulo Freire, dessa diversidade buscando a unidade, não é? A unidade na diversidade que Paulo Freire tanto fala em educação e política, né? A gente quer direitos de participar, por exemplo, de um pleito eleitoral, de igual para igual, sem a supremacia machista, que as mulheres passam a ver outras mulheres, que os negros passam a ver outros negros, que se irmanem, para que se sintam representados nessa figura, para que veja, quando nós temos 3 mulheres eleitas na Câmara de Guanambi, é maravilhoso você ter 3 mulheres eleitas. Aqui já teve momento de não ter nenhuma. Existiram feministas na história, ao longo da história, lutando por nós, mesmo quando elas não usavam esse nome. E hoje em dia, porque existem feministas muito atentas, é porque teve muita feminista lutando no século XX, que hoje nós podemos estar aqui fazendo as nossas vidas, construindo os nossos trabalhos, decidindo sobre as nossas sexualidades, em que a gente pode ter consciência acerca dos jogos de poder lançados sobre a nossa condição de gênero. Então, é importante que a gente saiba que se a gente tem um futuro hoje é porque teve feministas ontem, anteontem, na década passada, no século passado, nos últimos séculos, que lutaram por nós. E muitas vezes há um tabu com relação ao nome feminismo, porque nos anos 60, 70, por exemplo, as feministas, mulheres feministas, conhecidas como mais radicais, por exemplo, faziam protestos nas ruas contra o uso do sutiã e retiravam o sutiã. Então, as pessoas aí mais idosas podem lembrar disso e falar, não, o feminismo é algo ruim, porque elas faziam isso, não precisa disso para poder conseguir seus direitos. Ou ainda hoje, quando a pauta feminista se alia com a pauta mais ampla em relação ao debate sobre gênero, isso gera muita resistência nas pessoas. Só que as pessoas não entendem e muitas vezes desconhecem toda essa profunda discussão em relação a todas as questões e todas as maneiras que a nossa sociedade ainda impõe sobre a mulher algumas condições. Ou seja, que a mulher tem que ter ainda alguns comportamentos, quantas vezes as mulheres encontram no seu dia a dia, ou nós mesmos, homens, conseguimos identificar no dia a dia pautas e discursos machistas ou formas de relação machista dos homens em relação às mulheres, ou às vezes das próprias mulheres, querendo condicionar a mulher a um espaço que é o espaço do privado, que é um espaço do cuidado e não o espaço público, o espaço da fala. Então, existem várias questões que permeiam esse debate, existem várias questões que
são pautas hoje em relação à necessidade de direitos para as mulheres que precisam ser discutidas, que precisam ser pensadas e que principalmente as mulheres, mas também nós homens, precisamos abraçar essas causas. Porque uma sociedade mais justa, ela é benéfica não só para as mulheres, mas para toda a sociedade. Eu acho muito importante que a gente não tenha nem ódio, nem preconceito, nem raiva do feminismo, porque é o feminismo que nos permite avançar nas nossas buscas, nas nossas lutas por direitos e alcançar direitos. Falar, esse lugar de fala, só mulher fala. Não, tem muitos homens feministas que estão do nosso lado. Tem muitos homens que estão lutando junto com a gente. Eu acredito que se o mundo fosse, na maioria, governado por mulheres, o mundo estava melhor. Não é o Brasil, não. A humanidade estaria melhor. Temos prova disso. A primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, deu a notícia que todo mundo espera. Não existe mais transmissão comunitária do novo coronavírus no país. Nós vencemos essa batalha. Entendeu? Então, é preciso trabalhar. E não há nenhum problema. Não me tira minha condição de macho porque eu sou liderado por uma mulher. Não me tira minha condição de macho porque minha mulher ganha mais que eu. O que as mulheres não sabem, todas as mulheres, é que mesmo que elas tenham preconceito em relação a essa palavra, é justamente o movimento que essa palavra designa que tem feito com que as mulheres possam hoje viver uma vida menos horrível, uma vida com menos violência. São as feministas, que são aquelas mulheres que têm consciência acerca da condição feminina dentro da condição humana como um todo. Essas mulheres que sabem os problemas pelos quais as mulheres passam, as diversas formas de violência, de humilhação, de rebaixamento, de descaso, enfim, violência simbólica e violência física, né, que as mulheres vivem, são as feministas que têm consciência disso. Quantas vezes as mulheres são cortadas ou podadas na hora de falar? Pelos homens, pelos vereadores homens. Elas são iguais ali, elas são legítimas representantes do povo, como qualquer outro dos vereadores eleitos, mas normalmente as falas cortadas são as falas das mulheres. Estupros por dia. Essa é a relação com a violência contra as mulheres. A gente tem um senhor que está defendendo a ditadura e falando alguma coisa contrária a isso. Eu peço que a presidência da casa, no caso de maiores manifestações que venham atrapalhar a minha fala, assim proceda como a gente faz quando a tribuna interrompe qualquer vereador. Não serei interrompida, não aturo o interrompimento dos vereadores desta casa, não aturarei de um cidadão que vem aqui e não sabe ouvir a posição de uma mulher eleita. Se um homem se exalta na hora da sua fala, ok, é aceito, é normal, é tido como comum. Se a mulher se exalta, ela normalmente é taxada como histérica, ela é taxada... Entende? Existe muito isso, e existe isso em todos os espaços. E não é dizer que isso só existe no espaço da política. Não, existe isso em todos os espaços. Do espaço doméstico, do espaço da casa, até os espaços mais esclarecidos, os ambientes universitários ou qualquer outro espaço. A gente encontra isso, a gente vê isso de maneira muito visível. Então, é importante que os cidadãos, que nós tenhamos olhos apurados para ver isso, para descortinar isso. E para dizer isso e para apontar isso também para as outras pessoas, para que a gente consiga ir pouco a pouco desconstruindo esses preconceitos que ainda impedem um pleno desenvolvimento da nossa sociedade, ainda impedem uma plena representação das mulheres nos espaços de poder, especialmente das mulheres negras, das mulheres periféricas, das mulheres pobres, que são as que mais sofrem com essas condições de desigualdades, porque estão envoltas de um conjunto muito maior de problemas e de desigualdades. Como gostam de gritar com mulher, né? Já viu, deputada Miriam? Gritam com mulher, agridem mulher, dizem que mulher merece ser estuprada. É uma turminha que tem um problema com a mulherada assumindo a política, mas é irreversível. Viemos para ficar, se conformem com isso. Esse governo, sem projeto, olha os gritinhos, ficam nervosos com a força da mulherada. Nervosos, vamos lá. Esse projeto é um projeto
que é contra os trabalhadores e as trabalhadoras, mas é sobretudo contra as mulheres. Por quê? Porque quando proíbe a contratação de educadoras novas por 20 anos, diz que as mulheres trabalhadoras que já não têm escola de turno integral, deputada Juliana Brizola, continuarão desempregadas. A perseguição era 25 horas por dia. Muito preconceito. Para vocês terem uma ideia, as pessoas eram tão covardes na época que colocavam bilhetinhos debaixo da porta, assim, para cair na sala. Professora, sai dessa vida de política, isso não dá para a senhora, não. Eu encontrei muitos desafios. A Câmara meu mandato de vereadora, o primeiro prefeito foi seu Binha, a gente se dava muito bem, eu fui uma vereadora que teve meu limite e minha consciência muito tranquila. O segundo já foi um adversário que não me via. Ele não me enxergava, nunca me olhou, nunca me viu. Via, mas não enxergava. E como prefeita, fui muito perseguida. Quando eu cheguei na prefeitura, o dia que eu cheguei, o primeiro dia, eu encontrei a porta da frente aberta e um cidadão muito gente boa, seu Raimundo, para me receber. Ele foi abriu a porta do gabinete, foi abrindo as portas e me mostrando ali. Eu já conhecia mais ou menos como vereadora, eu sabia todo o percurso ali. Mas o estado, como as coisas se encontravam, eu não sabia porque o vereador não bisbilhota isso, né? Aí eu fui na tomada, liguei para ligar a energia, estava cortada. Eu fui no banheiro lavar as mãos, não tinha água. Fui na Coelba, eu consegui ligar a energia. Eles vieram ligar até muito rápido, negociei lá, chamei o gerente para vir negociar o débito aqui e tal. Ele confiou e acho que eles cortaram mesmo justamente para pressionar, né? Ligou a energia. Quando eu voltei mais tarde, que eu liguei, sentei na cadeira, liguei o ar explodiu, pegou fogo. Nós mandamos para uma oficina, tinha 5 ceguetas enfiadas dentro. Fizeram uma armadilha para explodir na minha cabeça. Mas não explodiu na minha cabeça. Eu nunca vi tanta perseguição na minha vida como fizeram comigo. Eu acho que muito disso era o fato de ser mulher. Parece que eles achavam que não podiam rodar uma saia no gabinete. Tinha que ser só homem, não é possível. E eu vivo ansiosa. Eu cobrei aqui num evento, não sei qual foi, que eu quero ver outra mulher subir aqui para assinar um termo de posse nessa prefeitura. E está demorando. É muito triste quando, em pleno século XXI, a gente ainda tenha que brigar para ter atenção sobre esse tema, né? A violência é um dos grandes desafios que a mulher tem dentro da política, porque quando a gente fala em violência, muita gente pensa na violência física, mas existem uma série de tipos de violência que podem prejudicar muito a mulher, inclusive custar a própria vida, como foi o caso da vereadora Marielle Franco. Eu tô nervosa, mas eu tô bem. Foram vários tiros. Eu vou falar com alguém do gabinete. Não sei o que eu faço. Eu tô bem. Tá tudo bem comigo. Mas a Marielle tá desmaiada. O Anderson também. Eu não sei o que fazer, fica em casa, me espera. Reza por mim, reza pela Marielle, reza pelo Anderson. É importante trazer a discussão da violência política contra as mulheres e também o machismo, porque são duas coisas que estão completamente atreladas, né? E muito disso por conta da misoginia, que é o ódio e a aversão às mulheres. Dilma, que sofreu muito durante o mandato dela, inclusive ela teve adesivos em um período que a gasolina estava cara, adesivos de cunho sexual, assim, que dá até vergonha de falar. Um adesivo para carros com uma montagem da presidenta Dilma Rousseff gerou polêmica. O produto sexualmente ofensivo era vendido pela internet, mas foi retirado do ar pelo site Mercado Livre. A empresa justificou que o anúncio poderia configurar crime de difamação.
Vários movimentos sociais, como a Articulação de Mulheres Brasileiras e Feminista Marcosul, divulgaram notas de repúdio, já que o adesivo incitaria a violência sexual. A Secretaria de Políticas para as Mulheres pediu que o Ministério Público Federal, a Advocacia Geral da União e Ministério da Justiça investiguem o caso. Hoje a gasolina está horrível. Você vê alguma coisa na rua? Pelo menos eu nunca vi até agora. Temos um presidente homem atualmente. Não são ataques que envolvem ideias, não são ataques que envolvem projetos, não são ataques que envolvem divergências ideológicas, mas são ataques que envolvem o seu corpo, são ataques que envolvem simplesmente o fato de você ser mulher, são ataques que envolvem a roupa que você usa, ou a cor da roupa que você usa, ou o tamanho da roupa que você usa, ou o seu tipo de cabelo, ou o seu tipo de maquiagem, ou se você está mais arrumada ou menos arrumada. São ataques que comparam muitas vezes mulheres a animais. Então, o que eu vi dentro da política brasileira é que nós temos que avançar e avançar muito nesse tema. E era um tema que eu confesso, enquanto jornalista, que é a minha formação, né, básica, enquanto jornalista, eu não dava tanta atenção, porque não imaginei que tivesse essa intensidade. Né? Aquela coisa que nós mais alinhados à direita, né, pensamos, não, isso aí é mimimi. Não, não é mimimi. Não é mimimi, não é frescura, não é nada disso. Essa atribuição de imagem, tá? Não é desconhecendo os erros ou os problemas dessa gestão, porque sempre há. Mas há uma atribuição de imagem, há uma questão aí de machismo mesmo, de preconceito, que faz com que a avaliação dessas mulheres seja negativa. E também é muito usado dentro desse espaço de representação para a manutenção do poder político, para a ascensão ao poder político e para a manutenção no poder político, uma figura patriarcal de um homem que legitima essa mulher no espaço da política. Veja Lula, no caso Dilma. Veja assim, as figuras do marido, ou de alguém importante, ou de uma liderança política importante masculina, legitimando a atuação dessa mulher no governo. Então, isso é muito forte, isso é um demonstrativo de um caso de machismo. Se a gente fosse fazer entrevistas em profundidades ou grupo focal aqui com essas pessoas, avaliando essas mulheres, a gente encontraria elementos discursivos muito claramente representando esses posicionamentos preconceituosos, machistas, em relação à figura da mulher. A mulher, em qualquer órgão, qualquer setor que ela estiver representando, a princípio, até você mostrar qual o seu posicionamento, para que você veio, ela vai estar sendo julgada, né? Tem um pré-julgamento, diferente do homem, né? O homem, só pela presença dele, ele já impõe, né? Infelizmente, é assim. Mas a mulher, para ela mostrar o seu potencial e para respeitar a sua posição, primeiro ela vai passar por um teste. O que eu percebo é isso, é que somos testadas, né? Qualquer meio que você chegar, o fato de você ser mulher. Então, a partir daí é que você começa a ganhar o respeito e a admiração. Isso a gente percebe, eu tenho percebido nos meus trabalhos anteriores, principalmente como representante, como vereadora. Então, primeiro você passa por um teste. Aí, se você passar por aquele teste, daí você vai ganhar espaço, vai ser ouvida, né? E então a diferença é essa, que o homem já chega, já impõe só pelo perfil dele, pela masculinidade, e a mulher não. A mulher ela vai ser primeiro testada, para a partir daí ganhar respeito, ganhar admiração. Esse ataque diretamente à figura da imagem da mulher. Outras presidentas, como a Rosalía Arteaga no Equador, que sofreu intensos ataques, a Cristina Kirchner na Argentina. Então, assim, é comum esse tipo de ataques aos perfis das mulheres. Tanto é que algumas mulheres, quando adentram esses espaços de representação política, elas tendem a agir, se vestir, se comportar numa postura muito mais parecida aos padrões masculinos do que necessariamente o seu perfil comum, usual.
Então, assim, o que se espera de uma mulher em meio a tantos representantes masculinos, né? Tantos representantes homens. Então, assim, cria aquela expectativa, né? Ela vai vir para fazer diferença, vai ser mais uma. Então, sempre você está ali, mas as pessoas te medindo, comparando a todo momento. Não é porque a mulher não quer porque ela não quer. Ela, às vezes, não se lança porque ela foi firmada numa cultura como é que a gente fala? De diferença entre homem e mulher. Machista. Precisou virar lei para a mulher poder chegar, porque senão ela jamais chegaria. Então, foi uma pergunta que me fizeram em outra entrevista, que foi a semana passada. Ao que se deu tanta mulher na política? Não se deu, foi obrigada. Obrigada por quê? Por gente que está lutando por nós há muito tempo. Quando você vê aquelas mulheres no Congresso lá, sofrendo violência. Teve uma deputada que o colega apalpou o peito dela em público a semana passada em São Paulo. Essas mulheres estão aí lutando. A gente abre essa edição com uma imagem inacreditável. Um caso de assédio sexual na principal Assembleia Estadual do país, a de São Paulo, no plenário da Assembleia Legislativa. A atitude do deputado estadual Fernando Cury, do Cidadania, foi parar na polícia. A vítima é a deputada Isa Pena, do PSOL. Vamos ver juntos as imagens. É isso, o deputado, que parece combinar o que ia fazer ali com os outros parlamentares, chega agora, ó, por trás e coloca a mão no seio da deputada. Ela reage forte, como a gente viu na imagem e na hora. Afasta ele, mas ele continua colocando a mão no corpo dela. A discussão, então, acontece e tudo isso, gente, na frente do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Quando eu fui candidata pela primeira vez, quer dizer, já tinha o número de candidatos que poderiam ser postos. Não existia cota. Não existia cota. Então, o que aconteceu? Não existia cota ainda. Então, já tinham, todos praticamente eram homens, tinham poucas mulheres. Então, para eu ser candidata, tinha que sair uma pessoa. Mas quem era a pessoa que tinha que sair? Tinha que sair uma mulher. Aí eu senti a dificuldade. As mulheres, embora possam ser representantes, embora haja uma cota hoje em dia de candidatura de mulheres, que essa cota não é uma cota para os cargos, mas é uma cota para as candidaturas, não é uma cota para as cadeiras, para as vagas, mas é uma cota para as candidaturas, elas excluem as mulheres desses espaços de poder. Por quê? Porque sempre foi um espaço tradicionalmente ocupado por homens e os homens disputavam esses espaços como lideranças políticas e excluíam as mulheres desses espaços. Normalmente, então, a gente sempre teve um número muito menor de mulheres. Com as cotas, aumentou o número de candidaturas mulheres, mas aumentou muito pouco o número de representação de mulheres. O partido que não tiver esse número de cadeiras dos 30%, ele não pode registrar a chapa, como a gente fala, não pode registrar a sua candidatura. Eu vejo que ainda precisa de regulamentar essa lei. Eu vejo que os 30% de garantido para a eleição, ele não é o suficiente. Ele precisa de ter garantia da cadeira. Eles precisam dos 30% das mulheres na Câmara, ou das mulheres nos espaços de poder político. Por que 30% para mulher e homem não? Então, por que não põe 30% para homem e deixa as mulheres? Eu acho uma discriminação muito grande. Sou contra. Não deveria ter cota, na realidade. Eu acho que tem que ser uma paridade, né? Tem que ser tudo a mesma porcentagem. Então, esse negócio de cota fica muito, eu acho muito escassa, muito pouco. Então, deveria ser a mesma coisa, tanto o homem como a mulher. 30% é muito... Olha, já vem daí dos partidos políticos, a discriminação, porque eu acho discriminação.
Então, se põe 30%, por que não 50%? Né? 50, 50, para as mulheres e para os homens. Eu não quero ter um direito a mais do que o homem, mas eu também não gostaria de ter um direito a menos. Então, eu acho que tinha que ser 50%, certo? E se eu tiver a oportunidade de entrar nessa defesa, um dia, se eu estiver na Câmara Federal, eu vou brigar pela essa cota de 50%. Porque para que serve a cota? É a mesma coisa de outras cotas. Por exemplo, cotas para afrodescendentes, para outros na universidade e tal. Quando existe uma desigualdade de oportunidade e uma dívida histórica, é preciso ter cota, até que isso corrija. Porque as pessoas vão dizer assim, mas você não vive numa sociedade democrática? Mas para se falar em igualdade, em democracia, antes precisa ter equidade, entendeu? Então, se você tem uma diferença histórica, uma dívida histórica muito grande entre grupos diferentes, você precisa corrigir para depois você pensar na ideia de igualdade. Porque muita gente podia dizer, mulher, os machistas têm essa explicação, né? Mas as mulheres que se correm, não está proibido não, que elas façam as coisas delas, não está em tese. O teto de vidro, que é uma teoria que fala, né? É invisível essa cortina, essa barreira está invisível, mas está ali. Desde o momento em que ela não pode sair de casa, porque ela tem que lavar, passar, cuidar de filhos, não é? Então, vai impedindo ela das possibilidades de buscar, por exemplo, ser política. Então, nesse tempo, enquanto a mulher não encontrar os seus direitos de igualdade, nós temos que ir buscando algumas leis que coloquem a mulher, que favoreça a mulher, vamos dizer assim, que favoreça a mulher, até que a gente encontre esse ponto de igualdade entre os homens, de garantia de direitos iguais. Então, o que tem de proposta legislativa que eu acho mais interessante, discussão aí nesse âmbito da representação de mulheres que eu acho muito interessante, é reservar não apenas as vagas nas candidaturas, mas as vagas nas cadeiras. Então, se a gente tem 15 vereadores, a gente teria que ter aí uma proporção de cadeiras exclusivas para candidaturas mulheres, para que a gente possa corrigir isso. E por que corrigir isso é importante? É só para ter mulheres na Câmara? Não é só para ter mulheres. É porque mulheres representantes legislarão por mulheres. Legislarão por direitos das mulheres. Farão com que as crianças que vejam uma sessão da Câmara ou que vejam mulheres em espaços de poder, as meninas que vejam mulheres em espaços de poder, também possam almejar por isso. Porque senão a gente continua reproduzindo um modelo que é o de que os homens ocupam alguns espaços e as mulheres ocupam outros espaços. E isso é extremamente prejudicial, isso é extremamente violento com o padrão de sociedade que a gente está construindo. E a gente continua mantendo uma estrutura de desigualdades entre homens e mulheres, sem pensar em todas as outras formas de desigualdades que a gente tem. Se a gente pensa aí, por exemplo, representação de negros, representação de indígenas, representação de populações LGBT. Então, a gente tem diversas questões aí dentro desse espaço de representação. E cotas é algo temporário, exatamente por uma correção de um desvio histórico que a gente traz desde o nosso passado. Inclusive, é tão forte ainda o preconceito da mulher que nós temos aí até um percentual a mais no fundo partidário, no fundo eleitoral, mas isso a gente sabe que tem muitos e muitos municípios e partidos que ainda usam das mulheres laranja, né, para completar. Então, as mulheres estão sendo tratadas como candidatas laranjas. Até para você fazer uma campanha é difícil. Você chega no lugar e você pergunta, você é laranja ou não é laranja? Então, a gente tem que, nas listas de candidatos a vereadores em todo o país, a gente tem diversos nomes de candidatos que não receberam nenhum voto. E quando a gente vai olhar mais detalhadamente, normalmente, quase todas são candidatas, são mulheres, que se candidataram simplesmente para cumprir a cota, simplesmente por um processo formal para cumprir a cota, ou para um recebimento ali de recursos que são dedicados ou são desviados para outras candidaturas. Então, a gente tem um problema muito sério nesse processo de representação de mulheres,
que inclusive a nível institucional a gente não conseguiu resolver. Então, esse é um problema e as mulheres são podadas o tempo todo de ocuparem esses espaços, de assumirem esses espaços. Então, veja na eleição para presidente da Câmara, veja na indicação para cargos do Executivo. Então, sempre a gente tem uma maioria de homens e uma minoria de mulheres. Exatamente porque esse espaço, o espaço da política, ainda é fortemente dominado por homens. Está na hora de, pelo menos, a gente igualar para ver o que acontece. Não é? Vamos dizer assim, para não dizer que você está muito com um pensamento radical feminista, não quer que as mulheres sejam a maioria, que seja pelo menos de igual para igual. Não vem nada de graça para a mulher. Ela tem que lutar pelos seus direitos. A gente vota porque nós lutamos. A gente trabalha porque nós lutamos. Então a gente vai ter que lutar para desconstruir esse machismo. E é pelas nossas mãos. Eu não tenho dúvida disso. Que serão as mulheres que vão desconstruir. Mas nessas ações, se candidatando, ocupando os lugares que não são por direito, os direitos individuais. Ao direito, por exemplo, a questões como a separação judicial, ao direito como, por exemplo, a mulher trabalhar fora de casa, ao direito de que a mulher possa ocupar outros espaços ou o poder de decisão da mulher, todos esses foram direitos também conseguidos ao longo do tempo, exatamente por uma força de expressão política das mulheres e colocando essas pautas que são especificamente das mulheres. É a mulher que conquista isso. Você tem que se fazer. Você não espera ninguém te dar poder. Você busque e conquiste o seu poder de fazer. Tem mulher que não quer envolver com política, tem mulher que não quer envolver com trabalho fora de casa. Isso aí é um direito que a gente tem que respeitar de cada uma. Mas a mulher que tem vontade de trabalhar fora, que tem vontade de estar na política, ela tem que ir, vá em frente, porque ela tem poder para isso. A mulher é poderosa. Para você ingressar, ingressa sabendo que você é mulher e que vai encontrar esse tipo de barreira. Só que você não pode ficar esperando que isso mude um dia, porque não vai mudar. Não fica esperando ninguém te fortalecer e ninguém te fazer ser. Busque, corre atrás e seja, conquiste. E a mulher tem que fazer isso. Muita mulher não vai porque existe esse preconceito, ela tem medo disso. Se tiver medo disso, nunca vai fazer política. Então, o que a gente tem ao longo do processo histórico é que as mulheres conseguiram isso a partir de uma luta. Porque senão a gente teria, provavelmente até hoje, apenas homens governando, como a gente ainda tem até hoje, na verdade, que a grande maioria dos representantes políticos são homens. E a escola tem um papel fundamental nisso? Ela desempenha um papel fundamental na formação integral do homem, né? Na questão da formação de conhecimento, de valores, de ética. E aí, dentro da educação, a gente tem essa oportunidade de formar esse cidadão mais consciente, um cidadão mais crítico, mais reflexivo, mais sensível às questões sociais, mais participativo. A gente tem condições de trabalhar isso. Assim, seria o maior papel da educação, trabalhar toda essa formação integral do aluno. Por isso que eu falo que a educação é a ferramenta para que essas crianças, ouvindo falar de política e a importância da política, a importância delas participarem, aquilo vai construindo uma nova visão. Onde é que tem que fazer isso? É a escola. Mas a Guanambi, eu tive também um imenso prazer, uma coisa que me deixa muito satisfeita, de trilhar um caminho muito longo na educação de Guanambi. Eu tive a oportunidade de ocupar todos os espaços possíveis dentro da educação. Eu fui professora regente, eu fui diretora de escola, eu fui secretária municipal de educação, fui diretora regional de educação do estado, professora formadora de professores. Então, assim, eu passei por todos esses espaços e vi a educação de uma forma bem ampla. Eu pude conhecer cada um desses espaços e cada vez eu me convenço de que é por meio da educação que uma sociedade pode ser transformada. Porque você ser mulher, ser pobre,
Ser campesina, furar este cerco e chegar numa universidade é uma grande luta política. Nós precisamos fazer a nossa política e nós precisamos estar de igual para igual em termos de condições de disputa para que a gente possa realmente realizar a democracia. É muito importante para quebrarmos estes tabus que existem de diferença que o sexo masculino é mais poderoso. Porque, na realidade, cada dia que nós lemos mais e vemos as circunstâncias do mundo, é uma besteira pensarmos assim, porque a mulher tem o mesmo poder e tem as mesmas condições de juntar o trabalho doméstico, o trabalho familiar e o seu compromisso com o povo. Eu enfrento qualquer barreira, qualquer parada, nunca deixei me vencerem, né? Eu sempre, não com briga, com adversário, não. Sempre eu estou ali na luta e dizendo que é aqui, é por aqui, vamos fazer, certo? Mas eu nunca deixei que ninguém calasse a minha voz. É deputada, é vereadora, é senadora e está indo mesmo. Doa quem doer, acha ruim quem achar, mas a mulher está aí com garra na política. Que eu e as outras colegas sejam inspiração para outras mulheres também começar a ter esse pensamento, a trabalhar essa questão política ligada com o social. Porque a pessoa, a mulher, quando ela diz que ela não gosta da política, então automaticamente ela não está preocupada com o futuro do seu filho amanhã. Ela não está preocupada com o futuro do município, principalmente ligada a questões voltadas às mulheres, porque a política hoje ela é a ferramenta de transformação. Então, ela nos dá esse poder para poder transformar a situação. Não podemos dizer aqui, não gosto de política, política não me interessa. Tudo vem da política. Se nós abandonarmos a política, aí fica muito mais difícil. A política, ela está tão desacreditada, né? Por conta de muitos políticos que não fazem o certo, né? O correto, entra na política, mas não encara aquilo com muita responsabilidade. Então, às vezes, as pessoas até não têm vontade de participar da política. Mas nós precisamos participar da política. Precisamos. Eu estou com 8 mandatos aí e não estou querendo desistir ainda não. Você está entendendo? Eu quero trabalhar por minha cidade. Então, para falar de mulher na política, é preciso falar de uma decência na política brasileira. E isso passa pela moralização e pelo tipo de escolha que nós vamos fazer, tanto de presidente como de deputados, senadores, governadores e por aí vai. Mas o que mais tem que ser feito é a conscientização da própria mulher que ela pode fazer isso, que ela pode ingressar na política. Eu acredito muito na força da mulher. Eu acredito muito na força da mulher. E eu acredito que a gente possa fazer a diferença. Então, a gente tem que dar oportunidades para que elas realmente se empoderem e nós possamos chegar à equidade de gênero, né? Essa igualdade de gênero que a gente tanto pensa nos direitos igualitários, salários iguais, tarefas em casa iguais, né? Possamos, então, dividir também esse mundo com os homens de uma forma igualitária. Gostaria muito que as mulheres viessem mesmo para participar, ocupar seu espaço, porque tem espaço. E não deixe que o machismo domine, não. Então, eu acredito que agora surja mais mulheres para assumir os cargos, não só na política, mas na sociedade como um todo. E que pensa, e que busca, e que luta por aquilo. Não é só o conceito de falar questão de mulheres de números, mas questão de mulheres que façam a diferença. A gente se
utilizar do conhecimento, utilizar desses espaços que você está me cedendo aqui, eu sou muito grata, para que a gente possa falar das nossas dores, para que a gente possa também não fazer muros e ficar só na polarização, eu te odeio, você me odeia, eu quero te matar, é porque você não pensa como eu penso. Não, a gente precisa alargar os pensamentos, alargar a possibilidade da escuta, do diálogo, para a gente poder caminhar junto e poder fazer um mundo mais possível, um mundo mais dentro da Carta dos Direitos Humanos. As pessoas, às vezes, não entendem que é necessário unidade, é necessário equilíbrio, né? Aí tem que se relacionar até com aquele que realmente não gosta da gente. Eu espero que toda a discussão abordada nesse documentário sirva de conscientização e educação, principalmente para a juventude que está com o HD limpo para aprender, para absorver conhecimento. Então é importante a gente entender que as mulheres têm os mesmos direitos dos homens, a gente precisa igualar, isso precisa ficar claro, essa consciência de igualdade. Porque, como já foi dito aqui, é a educação, é a verdade, é a informação que pode mudar o rumo das coisas aqui nesse país. E com certeza essa mudança passa pela mão de nós, mulheres. Para que a gente vá conseguindo chegar numa sociedade cada vez mais justa e num mundo cada vez melhor. Então, mulheres, vamos à luta, porque a mudança está e vai passar pelas nossas mãos.